Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Roberta Rosenburg, que é CFO do Grupo Topaz. Roberta, prazerzaço te receber. Prazer. Obrigado por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda não é fácil, um privilégio poder estar aqui recebendo você para ouvir a tua história, o teu momento e também falar sobre o futuro. Seja bem-vindo. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, como você falou, a agenda não é fácil, mas a gente sempre dá um jeito aqui para poder compartilhar. Agora, a gente estava falando num call, quando a gente se conheceu e fomos conectados por um amigo comum, que é o Perluide, que você tem uma característica um pouco diferente da característica dos CFOs, né? Uma pessoa mais de relacionamento, uma pessoa que está sempre aberta para poder ter conversas novas, com pessoas novas. De onde saiu essa característica da Roberta? Não sei, acho que é uma característica minha mesmo, né? A gente sempre tem ali, eu sempre precisei fazer isso e eu sou tímida, tá? Então, para falar assim, eu sou tímida, tive que lutar um pouco com isso, mas eu acho que é a questão de empatia, né? É importante, quando você tem empatia com as pessoas e acaba acontecendo essa conexão, né, entre as pessoas. Então, eu acho que está muito ligado nessa questão de empatia. Então, desde criança eu tenho isso e por todas as empresas que eu passei, eu deixei amigos. E até hoje eu tenho contato com várias pessoas de empresas, muita gente pede auxílio de carreira, então mentoria, ajudo com mentoria com eles também. Então, para mim, está muito dentro de mim, tá? Então, eu sempre gostei desse lado de relacionamento, de estar junto com pessoas. Você aprende muito, é muito legal ler, muito legal estudar, mas você aprende muito com relacionamento e com experiências, né? Então, você já pula muitas etapas quando você tem isso. Nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, a tua jornada, né? Até antes de iniciar o programa eu perguntei quando que você identificou que finanças era algo que estava conectado com você. Você falou que desde a infância. Mas falando da tua carreira, da tua jornada, o que você pode compartilhar com o nosso telespectador? Vamos lá. Né? Eu acho assim, primeiro, né? Minha carreira tem 25 anos. Né? Então comecei como assistente administrativo, né? E era servir café, atender telefone, fazer várias coisas nesse nível. Com o tempo, né, eu fui vendo que eu tinha uma facilidade com números, né? Sempre tive desde criança, como eu comentei, eu era banco e a caixa da loja. Então, eu sempre gostei dessa área. E na Siemens eles foram me dando oportunidades para ir para essa área, né? Foi minha grande escola, eu falo que é assim, eu tive grandes líderes ali, né? E isso foi abrindo oportunidades e eu sempre gostei muito da área de finanças. Eu gosto de ver os números, eu gosto de mostrar os números para as pessoas para onde ver. A gente tem que melhorar, fazer um processo, melhorar a alavancagem, melhorar vendas, a margem não está muito boa, vamos olhar price. Então, eu sempre fui muito curiosa com a questão de números e isso me ajudou muito no meu dia a dia. Então, eu acho que foi muito essa questão. As coisas foram me levando para o lado de finanças. Eu fui gostando, né? E eu acho que o bichinho das finanças me picou. E eu acabei indo cada vez mais, me especializando mais para esse lado. Fiz o MBA depois e tudo mais. Mas todas as empresas que eu passei, eu gostei de estar em finanças, mas sempre olhando para o negócio, alavancando o negócio, né? Tinha uma empresa que eu trabalhei que era de aéreo, né? Eu levava a minha equipe, foi a primeira vez que a equipe ia para debaixo do avião. Então, a gente ia para a pista, para debaixo do avião, ficava lá, olhava a operação, conhecia um pouco, porque o financeiro precisa entender a empresa que ele está, né? Ele não pode simplesmente simplesmente fazer finanças. Então, ele precisa entender a empresa que ele está para ele agregar valor. Hoje, a gente fala que a gente é mais um business partner do que um financeiro, né? Então, eu gosto muito desse lado. Então, esse relacionamento, para mim, me fez muita diferença em várias etapas da minha vida e da minha carreira. E essa tua característica de ser uma pessoa de relacionamento, quando você olha normalmente para um financeiro, para dentro de uma companhia, ele é olhado meio assim como, né, o nada pode, né? É o dono do cofre. Isso, de alguma maneira, gera, não um desconforto, algum distanciamento, ou pelo menos, né, algumas
alguns movimentos meio que de proteção das outras áreas, né? Eu acho que essa tua característica também internamente ajuda muito essa relação com os partners, né, Roberta? Ajuda, porque alguns não gostam muito que a gente entre nas áreas deles, né? Mas os que gostam, realmente é só agregar valor, né? Então a gente entra com números e eles entram com experiência. Então a gente consegue agregar os dois mundos de um jeito pensando melhor para a empresa, né? E isso é muito interessante, é muito legal, você vê a empresa crescendo, você vê você fazendo parte daquilo. Então, assim, eu gosto muito de dar empoderamento para as pessoas, eu gosto de ver com que a gente trabalhe junto e, assim, os partners dando abertura, a gente consegue trabalhar melhor qualquer área, né? Então, seja na área de marketing, seja na área de vendas, seja na área de produção, tendo uma empatia, tendo uma conquista de informações de ambos os lados, a gente consegue trabalhar muito melhor para o melhor da empresa, né? Porque o final, eu falo que o financeiro é sempre o final. Então, tudo que aconteceu, ou de bom ou de errado, vai respingar no financeiro em números. Então, como é que a gente faz esses números para melhorar o dia a dia de cada um? Onde que eles têm que observar que aquele número está afetando no total da empresa, né? Porque aí é do bolso de todo mundo, é do acionista, é do bolso do próprio colaborador que está pensando no bônus, no PLR. Então a gente tem que trabalhar junto. Eu acho que isso é uma grande coisa que eu aprendi na minha vida e que eu levo realmente para mim e eu falo com todo mundo. Vocês têm que pensar em relacionamento junto com pessoas. Sem as pessoas não somos nada. Então a gente pode falar assim, quando a gente olha a empresa, né? A gente está olhando pessoas mesmo e são as pessoas que fazem a diferença. Se a gente não tem as pessoas do nosso lado ou trabalhando em conjunto, a gente não consegue. Voltando para a tua carreira, depois da Siemens, quais foram os próximos passos? Bom, depois da Siemens eu fiquei na Siemens 13 anos, foi ela que me trouxe para São Paulo. Eu sou de Minas, sou BH pelo sotaque, né, dá para perceber. Ela que me trouxe para São Paulo, eu fiquei lá 13 anos. E como para mim já estava uma coisa, já conheço todo mundo, conheço o processo, tá tranquilo, eu queria algo mais, né? E aí eu tive uma oportunidade para ir para a Leva, que é uma empresa, na época era uma empresa familiar, alemã também. E ali também foi um grande aprendizado, porque era uma empresa pequena, né, na época, e a gente não tinha sistema, não tinha, assim, era uma empresa alemã, mas com consultoria, com contabilidade externa, sem ERP, então tudo feito na mão, e aí a gente foi colocando processos, procedimentos, tudo mais. Era muito voltado para o mercado de óleo e gás, né? Até eu brincava, a gente precisa pulverizar esse mercado, né? Deu a Lava Jato quando eu estava lá, então foi um desafio passar a Lava Jato lá. E eu fiquei lá 3 anos, tá? Depois desses 3 anos eu acabei indo para a Suisport, fui convidada para ser CFO, minha primeira posição C-Level foi na Suisport, Brasil. O interessante que a gente vê, que ninguém sabe, né? Mas assim, o Brasil é a terceira operação malha aérea do mundo. Então, em número de voos. Então, a gente é muito importante para as empresas aéreas, para esse pessoal de handling e tudo mais. Então, tinha muitas discussões. Então, foi minha primeira operação C-Level. Fiquei lá mais 3 anos. Logo depois, fui chamada para uma outra operação de Latam, Latinoamérica. E aí, C-Level Latam para Husqvarna, que é uma empresa sueca que tem 330, hoje deve estar 335 anos, é uma empresa super antiga, super tradicional da Suécia. Me dei muito bem lá, fiquei lá 4 anos. Depois eu tive a oportunidade de ir para a SKF, né? Fiquei lá 1 ano e meio e agora eu estou na Topaz como CFO global agora, toda a operação da Topaz, estou responsável por toda essa divisão, que é do Grupo Stefanini, né? A empresa é da empresa do Grupo Stefanini, mas já temos escritórios espalhados por toda a América Latina, inclusive Espanha e Estados Unidos, né? Então, assim, é bem grande a operação, a gente está começando agora e tenho um grande desafio em todo esse processo, mas estou bem feliz, estou há 50 dias lá praticamente, estou nova de casa, mas estou bem feliz com a oportunidade. Agora, você chegou no topo, né? Quase no topo, né? Que tem mais um degrau a ser uma CEO, né?
Você sonhou em chegar onde você chegou? Essa tua trajetória brilhante, com essas passagens bem consistentes em grandes multinacionais, era algo que estava no seu radar? Como é que isso foi planejado ou acontecendo para que você chegasse onde você chegou, Roberta? Eu acho que é assim, você está preparado na hora que a oportunidade passa. Esse é o mais importante, porque muita gente fica na empresa, eu nunca esperei a empresa me pagar um treinamento ou me pagar uma língua, né? Eu acho que assim, por exemplo, as línguas, o inglês e o espanhol hoje é essencial você ter. Então, eu nunca esperei isso. Eu sempre fui naquele processo, eu tenho que estar preparada para quando a oportunidade chegar. E quando a oportunidade chegar, eu poder embarcar na oportunidade nesse novo desafio. Então, eu fui muito sempre para esse lado, olhando muito o lado de me estar preparada, de estudar, de ter conhecimento, de compartilhar experiências, de estar sempre nessa questão do relacionamento que a gente comentou, porque isso me ajudou muito. Então, eu acho que todo esse processo depende muito da pessoa, depende muito, mas as pessoas têm que aprender, elas têm que estar preparadas para elas mesmas, não tem que esperar. Quem faz a sua carreira é você, não é a empresa. Não dá para delegar. Não dá para delegar. Então, você tem que estar preparado na hora que a oportunidade passar. E foi isso que aconteceu, eu acho, tá? Eu estava preparado em todos os momentos que passou a oportunidade, e aí eu tive que abraçar. Então, eu acho que é isso, você está preparado, fazer não só o technical skill, mas o soft skill também, que é muito importante hoje, né? Então, você ter os dois, sempre pausado na ética, na governança, em todo o processo, mas você tem que estar preparado, com conhecimento, com tudo, para quando a oportunidade passar. Muito bem, Roberta, eu vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com a Roberta Rosenburg, Roberta, que é CFO do Grupo Topaz. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Roberta Rosenburg. A Roberta é CFO do Grupo Topaz. O Grupo Topaz, a gente sabe que é um grande grupo na área de tecnologia. Para o nosso telespectador que não conhece o grupo, o que você pode falar um pouquinho, primeiro, do grupo e depois dos desafios que você tem hoje frente em mais essa etapa na sua jornada profissional, Roberta? Tá, vamos lá. Então, o Grupo Topaz é um grupo que pertence ao Grupo Stefanini, né? O Grupo Stefanini é um grupo, uma multinacional brasileira, né, que a gente pode ter muito orgulho. É uma empresa que tem quase 40 mil funcionários e está em 40 países. 40? A Stefanini, sim. E a gente tem o Grupo Topaz, tá? E o Grupo Topaz é uma empresa nova, se a gente for olhar, tá? Então, ela tem poucos anos de formação. Só que ela saiu de 70 funcionários e hoje ela tem em torno de 2 mil funcionários espalhados pelo mundo, tá? A gente é responsável pela parte de software de core bancário. Então, o nosso principal produto é o core bancário, onde a gente vende para fintechs, e-commerce, empresas, bancos também tradicionais, né, que são os nossos maiores clientes. E a gente está crescendo muito, ou seja, a gente está crescendo orgânica e inorganicamente, tá? Então, a gente tem um CAGR aproximadamente de 23% nos últimos anos, tá? Nos últimos 4 anos, e isso tem aprimorado muito, tanto orgânico e inorganicamente, porque a gente está comprando algumas empresas, então aquisições, M&As, a gente costuma fazer também, tá? O meu maior desafio que eu tenho aí, que foi dado pelo pessoal do grupo, é que a gente tem que chegar no primeiro bilhão, né? Então, faturamento, alavancar esse faturamento e crescer, né, para chegar no primeiro bilhão. E, em poucos anos, fazer um IPO. Então, a gente está pensando desse lado de mercado, por ser uma empresa brasileira, a gente tem que ter muito orgulho disso, né, fazer parte de uma empresa multinacional brasileira, porque a gente sempre escuta as multinacionais, e eu sempre tive a carreira, né, do outro lado, da questão de multinacional europeia, primeira vez que eu estou numa multinacional brasileira, e realmente a gente tem que ter muito orgulho, porque a gente tem muita coisa aqui boa no Brasil. E mesmo com todos os
percalços e as dificuldades que a gente tem no Brasil, né? Quando a gente fala de nossa complexidade, principalmente falo financeira, complexidade tributária que a gente tem aqui, mesmo com as novas discussões de reforma. Então, assim, você tem que ter muito orgulho de trabalhar num grupo nacional, né, multinacional, brasileiro. Então, outro dia eu conversei com as pessoas fora do Brasil, na Europa, para saber sobre isso, o que elas achavam, né? Porque é estranho você ver pessoas fora do Brasil trabalhando num grupo brasileiro, e ela falou, nossa, eu adoro trabalhar, é como se fosse uma família. E realmente é, né? Então, assim, é diferente, mas a gente tem desafios. E o que eu posso dizer é que as coisas acontecem muito rápido, as decisões. Então, os desafios é bom, porque eu tenho 50 dias na empresa e parece que eu já estou um ano lá dentro. Então, é muito bom porque a gente consegue trazer resultados muito rápido para o processo. Mas o desafio está aí, no IPO e chegar no 1 bilhão. Agora, a tua carreira, ela está sendo construída em etapas, né, Roberta? Então, Sim. você era uma CFO local, passou a ser uma CFO Latam e hoje você é uma CFO global. Essas etapas, elas meio que auto te desafiam a poder abraçar esse desafio maior. Como é que você lida com isso? Porque Sim. não é fácil você ser uma CFO global, né? A responsabilidade que você tem, e mais do que a responsabilidade, o holofote em cima de você também tem um outro brilho, né? Como é que você trabalha com isso e se de fato essas duas etapas você usa para te desafiar, você se desenvolver cada vez mais? Não, claro, assim, eu acho que é tudo um aprendizado desde o começo, né? Não dá para chegar para ser um CFO global direto, você tem que passar por algumas etapas. É a mesma coisa que a pessoa acabou de sair da faculdade e virar diretor, isso não vai acontecer, né? Você precisa passar por algumas dificuldades, você precisa passar por alguns desafios, que isso que vai te apresentar, te fortalecer na carreira. Eu falo muito que é construir a base, né? Você não pode construir seu castelo numa base de areia, que isso vai desmoronar uma hora. Então, você tem que construir muito essa base fortalecida. E você vai só construir, alavancar isso cada vez mais, se você tem e deixou sólidas as outras bases embaixo, né? Então, assim, com CFO Brasil, você deixou sólido, você vira Latam, você vai ter outros desafios, você vai ter que pensar nos países, legislação tributária de cada país, localização, cultura também, né? Até quando a gente vai lá, comidas diferentes, quando a gente fala, né? Então, todo esse processo, tudo isso você vai se construindo. E quando você fala de um global que está localizado aqui, você vê que tem mais desafios ainda. São coisas que você transfer price, TBU, coisas que antes você não se preocupava tanto, que era feita na matriz, agora você é a matriz. Aqui é legal isso. Então, esse é um desafio maior. Você que dita as regras. Então, realmente, como você falou, o holofote está em você. Então, cada vez mais a questão do exemplo é mais forte. Então, eu falo o liderança por exemplo, né? A questão, voltando um pouquinho na questão de competência de soft skill. A liderança, por exemplo, é muito forte. Então, você vê as pessoas te seguindo por uma liderança, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado quando você está, porque você é um holofote, você é uma vitrine ali, né? Todo mundo te olhando, qual que vai ser o próximo passo que ela vai dar. Então, até eu brincava, né? Em algumas empresas que eu trabalhei, até o jeito de vestir, o jeito de falar, influencia muito, né? Sou mineira, então fala trem, uai toda hora. Muitos setores o pessoal começava a falar trem também, mesmo sendo paulistas. Então o pessoal começava a falar trem. Então é muito engraçado. Então a liderança, por exemplo, conta muito e você tem que estar ciente que você está numa vitrine. As suas realizações basicamente são suas credenciais para dar cada vez mais passos superiores na sua jornada, né? Quando você olha para trás, o que você pode destacar de realizações? Você fala, uau, valeu a pena todo esforço para entregar esse resultado. Você consegue compartilhar alguns cases para nós, Roberta? Consigo. Tiveram alguns cases assim super interessantes, né? Desde do começo da carreira. Mesmo eu como analista, eu era muito inquieta. Eu não sou daquelas pessoas assim que aceita as coisas erradas, ou eu sou muito inquieta, né? E eu tento mudar ou tento melhorar. Então, desde o começo lá atrás, uma coisa básica, né? O pessoal tinha que preencher documentos, vários documentos. Eu falei, gente, mas isso tudo a gente já preenche no sistema, por que só não imprime uma
uma questão, não imprime uma folha do sistema. Não vai dar, porque naquela época era tudo muito mais complexo, né? Tinha que ter papel carbonado, acho que muita gente aqui não vai saber o que é isso, mas assim, era muito mais difícil, mas eu sempre fui muito inquieta de trazer ideia, de trazer novidades, vamos ver o que mais que a gente pode fazer, vamos sentar junto e junto a gente decidir. Então, assim, eu acho que isso levou muito para o meu lado, né? Por exemplo, na Husqvarna, eu acho que foi um grande grupo, case de sucesso, né? O CFO global, na época, me deu um desafio que eu tinha que aumentar a rentabilidade da empresa, né? E a gente tinha no Latam um EBIT em torno de 1,7, alguma coisa assim, e quando eu saí a gente estava em torno de 17, né? 10 vezes. 10 vezes mais. Então, assim, são coisas que a gente foi fazendo, mas não foi só a Roberta. Foi em conjunto, né? Esse relacionamento que a gente fala. Até na Husqvarna foi engraçado que uma das pessoas de RH virou para mim e falou assim: nossa, mas o financeiro é tão quietinho, mas aqui o financeiro não é quieto. Eu falei, acho que é por causa de mim, né? Eu não sou quieta. Então, assim, o financeiro era muito competitivo, as pessoas gostavam de se relacionar. E isso é bom, né? Eu acho que eu vejo muito ganho por onde eu passei, que aceitava essa questão da gente poder fazer todo esse processo de estar junto, de conversar, de lavar a roupa suja em casa, porque às vezes é difícil, né? Você tem que lavar algumas roupas sujas em casa, tem que falar algumas questões, umas verdades que são duras, são conversas difíceis, que precisam ser ditas. Mas quando você tem essa liberdade dessas conversas difíceis e que ninguém leva para o lado pessoal, estamos levando pelo lado da empresa, isso a empresa só tem a ganhar. Falando do CPF agora e não do CNPJ, nosso telespectador conhecer um pouquinho a Roberta, a mulher, o que ela gosta de fazer, fora do trabalho, quais são os seus hobbies e o que você pode compartilhar conosco. Bom, sou mineira, né? Então, como todo mineiro, gosta de cozinhar, gosta muito de cozinhar, né? Eu tenho 2 filhos, tenho uma filha de 20 anos, que já está fazendo faculdade de engenharia, tenho um filho de 12, que está estudando ainda na escola. Meu marido é arquiteto, mexe com projetos, então vem para o lado criativo e eu para o lado terra, né? Bem focada no chão e ele para o lado criativo. Sou uma pessoa que acorda às 5h30 da manhã para treinar todos os dias, então algumas pessoas falam, como é que você consegue? Não sei como consigo, faço relacionamento à noite, então tento sair para jantar com o pessoal, almoçar. Então, sou uma pessoa bem ativa, não sou uma pessoa de ficar parada, gosto disso, gosto de conversar com as pessoas, fazer mentoria, sair para eventos, então sou bem quieta. E no fim de semana eu fico mais quietinha, então no fim de semana eu fico mais em casa, depois desse movimento todo. E como é que você consegue equilibrar todos esses pratinhos? Mãe, esposa, profissional, mulher, como é que... E a agenda é uma só, né? São 24 horas, não dá para esticar a nossa agenda. Como é que você consegue, se é que consegue equilibrar todos esses pratinhos? Não, a gente não consegue, gente. Vamos falar a verdade, a gente não consegue. Alguma coisa a gente tem que delegar, né? E assim, o que a gente faz mesmo, eu tive que aprender a delegar, que não é fácil para uma mulher, principalmente criada na tradicional família mineira, não é fácil. Alguns pratinhos vão cair, mas ninguém vai morrer, gente, vai estar tudo ali. Então, assim, a gente com o dia a dia, a gente vai aprendendo, não é fácil fazer isso tudo. E a gente vai vivendo um dia por vez e depois a gente pensa nos outros problemas que ficaram para trás. Mas, realmente, tive que abrir mão de muita coisa, como se for viajo, né? Então, não dá para estar o tempo todo com os filhos, com a família. Grupo de mães de escola eu deleguei para o meu marido, então ele só participa do grupo de mães e a gente vai delegando e construindo junto, né? Minha família é toda de Minas, então fica mais difícil minha mãe, todo mundo em Minas, então fica mais difícil esse suporte aqui, mas é só aos poucos a gente vai vivendo um dia por vez. 30 segundos para encerrar essa nossa agradável conversa. Certamente aí telespectadores que sonham chegar onde você chegou, né? Se você pudesse dar algum conselho com base na tua história, o que você deixaria para o nosso telespectador, Roberta? É o que eu falei, se prepare. Você pode chegar onde você quiser chegar, mas você tem que se preparar no seu dia a dia. Traga conhecimento ninguém te tira. Emprego te tiram, bens te tiram, mas conhecimento ninguém te tira. Se prepare e aí quando a oportunidade passar é só você agarrar. Obrigado. Obrigada, Parabéns pela tua carreira. Obrigada pelo convite.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.